Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Wellita, um podcast que fala de carreira, história, vida profissionais, desafios. E a minha convidada é o que ela vai mais falar sobre mudança e transição. Hoje a gente tem uma história aqui muito bonita de transição de carreira direto do sul. Direto do sul. Hoje estamos chique, né, gente? Tá pensando o quê? Com vocês, minha querida e delicadíssima, né, gente? Olha só, Bárbara Basso. Olha, deixa eu pegar aqui. Teu presente, já tem presente logo de cara. Eu tô gata. Vocês vão ver que tem um outro episódio que eu gravei com o Leandro Doces. Eu também ganhei presente, gente, maravilhoso. E olha, esse daqui é pratiquíssimo, né? Linda, né? Olha bem, antes de eu, né? Seja muito bem-vindo. Eu tô que nem o Vilela do Inteligência, eu sou interesseira. Mas carinho. Não é? Seja muito bem-vinda ao Pod Wellita. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E é com você agora, né? Como eu sempre falo para os meus convidados, né? Como uma forma da gente humanizar o ser humano, né? Aquele que está sentado aqui para contar da sua carreira, que antes da carreira tem um ser humano, uma família, origem, né? E como você tem essa base tão forte, assim, da sua família, né? Quem é você, papai, mamãe, de onde veio? Muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui, em fazer parte desse podcast aí, o Pod Wellita. Pod Wellita. Vamos contar, então, um pouquinho da minha história, né? Das minhas raízes. Exato. Então, eu sou Bárbara Basso, sou do interior do Rio Grande do Sul, de Ijuí. Ijuí. Às vezes perguntam aonde fica Ijuí, onde é Ijuí? Eu digo sempre que é a terra do Dunga. Caramba, então sério? É a cidade do Dunga, Ijuí. Caramba. E a gente tá assim na pontinha lá embaixo, próxima da Argentina. É frio. Então, tem épocas frias, né? Tá. Inverno é frio. E a gente tem aí eu tenho muito forte essa questão com a família, né? Tô numa família grande, né, de italianos. Eita. Então, assim, a gente sempre teve muito, desde que eu nasci, é a família a base de tudo. Então, a gente tem esses movimentos de estar junto todos os domingos. Então, a energia lá em cima, né? E eu vim de uma família que eu sempre digo que eu vejo o meu avô como um visionário. Tá. Porque ele morava na colônia, ele e os irmãos, enfim, a família dele toda na colônia. E ele decidiu sair da colônia e ir para a cidade para os seus filhos estudar. Então, a questão da educação, ela está muito forte dentro da nossa família sempre, né? E todos os filhos aí, né, 9 filhos... Então, estudaram, tiveram aí sua jornada dentro da universidade. A grande parte deles é professor universitário, né? Ah, que legal! E os netos, enfim, todo mundo teve essa base. A educação sempre foi muito forte, né? Então, eles tiveram todo esse processo de vir para a cidade e dar educação, porque eles sempre olharam a educação muito forte, e eles acabaram também abrindo portas para outros, né? Então, assim, vinham os sobrinhos da colônia e ficavam hospedados na casa da avó e do vô para estudar. Então, essa base da educação sempre foi muito forte, né? E eu cresci nesse meio, né? E fui criando meus passos, mas também eu nunca quis sair de Ijuí. Porque eu nunca quis ficar longe da família. Então, eu digo assim, meus irmãos, meus primos, a grande maioria deles estudou fora, né? Estudou, tanto que hoje a gente diz que a gente tem um primo, um parente em cada ponta do Brasil aí, né? Eu nunca quis, eu sempre quis ficar próximo, no ninho da família, né? Meus pais, então, meu pai também professor universitário, minha mãe professora também de anos iniciais. Então, a base da educação sempre foi muito forte, né? Então, eu acabei ficando lá e amo estar em Ijuí, né? Estar ali. Fiz a minha primeira faculdade em jornalismo, né? Porque também tenho muito esse desejo de escrever, de me comunicar. Eu gosto muito de me comunicar, de transmitir o meu conhecimento, né? Fiz jornalismo, casei, né? Tenho 3 filhas. E a base familiar sempre foi o que brilhava mais forte dentro de mim. Então, assim, eu tive vários movimentos. Eu tive negócios que eu abri e fechei. Porque, para mim, a prioridade sempre foi estar com as minhas filhas, né? Então, assim, eu digo que eu tive o privilégio, hoje eu digo, né? Tem poucas pessoas que conseguem isso. Mas eu tive o privilégio de acompanhar toda a jornada da infância, da primeira infância. Realmente é um privilégio, né? Nossa. Então, quando a minha pequena, então, tinha 7 anos, que eu voltei efetivamente
para a sala de aula, né? Então, nesse período aí, eu tive empresa, fechei, contei 1 grama primeiro, aí eu fechei. Aí depois eu tive uma cafeteria, também fechei. Então, por quê? Porque não era aquilo que me impulsionava, que brilhava meu olho. Não falava no teu coração, Isso, né? Aquela coisa de desejo de estar. Aí eu fui, uma das coisas que eu sempre amei também foi vender. Amo vender. Sério? Então, desde a adolescência, eu vendia algo, né? Com as revistinhas. Então, eu vendia enxoval. E daí, eu vendia Contém 1 grama mesmo. Primeiro fui... Nossa, Contém 1 grama, hein? Primeiro era com livrinho. Existe ainda? Hoje só em shopping. Ah, tá. Né? Ainda assim, bem, né, gente? Ai, meu Deus do céu, né? E depois eu fui pra Natura. Então, com 19 anos, eu comecei a vender Natura, né? E depois eu me tornei orientadora da Natura. Caramba! E isso foi uma das coisas, assim, que eu carrego dentro de mim, assim, que me deu uma grande bagagem hoje. É liderança na parte pura, de vendas, liderança, metas. Então, para mim foi muito bom isso. E eu fiquei por 8 anos. E daí, com a Natura, eu tinha um trabalho que brilhava meu olho, né? E eu podia fazer meu horário. Eu podia acompanhar elas. Então, assim, eu ia levar para a escola e depois eu ia atender uma cliente. Então, assim, para mim foi muito bom. Só que nesse meio tempo, eu fiz pedagogia também. Porque eu sou apaixonada por crianças. Né? Tá. Quase nada. Quase nada. E daí, em 2017, surgiu uma oportunidade, então, de voltar para a sala de aula, para suprir uma licença gestante, né? E daí eu acabei saindo da Natura. O meu tempo de Natura deu 10 anos entre consultora e orientadora. Caramba. E eu voltei para a sala de aula, né? E aquilo ali explodiu meu coração. Sério? Aquela coisa do brilho no olho e o coração pulsando, né? Eu sempre digo que tudo que a gente faz tem que ter isso. Tem que ter o brilho no olho, tem que ter o coração sempre pulsando. Quando começa a cair muito é porque já está na hora de dar o outro passo, né? Então, eu fui para a sala de aula, só que eu sabia que era 4 meses só, né? Ai, meu Deus, é uma licença gestante. E eu acabei ali, eu comecei, eu preciso de alguma coisa para mim. Então, elas já estavam grandes, né? Uma tinha 7, outra tinha 9. Nossa, 2, né? Quase. A outra já estava com 2. Então, assim, já estavam encaminhadas, né? A primeira infância eu já tinha, que é importantíssimo, né? Passado né? todos os valores, a essência, né? Então, agora elas podiam também caminhar sozinha. Eu não precisaria estar segurando totalmente na mão, né? Interessante. E eu, então, fui buscar algo, então, na área da educação, né? E daí, como chegou, então, essa questão aí da primeira transição mesmo. Porque eu digo assim, eu tenho 2 transições aí. Que foi a primeira, então, foi com a Ensina Mais, né? Que daí, o que eu fiz? Você fez Ensina Mais? Você teve Ensina Mais? Eu tenho hoje. Você tem? Eu não sabia, viu, gente? Eu não sei, tá? O convidado vem aqui sem spoiler. Sempre tem uma surpresa junto, né? Vem, Kinder Ovo. Então, na realidade, ali, daí, o que aconteceu? Eu sou apaixonada pela Turma da Mônica. Ai, maravilhoso, desde né? pequena, assim. Cresci, né? Com o gibi da Turma da Mônica e a educação muito forte. Então, a gente pegava os gibis antes de tudo, né? Isso, né? E algo, assim, sempre pulsando dentro de mim. Eu digo assim, eu tenho o meu coelhinho, que era o antigo, né? Amarelinho. Que eu ganhei de 1 aninho. Oh, que delícia! Tá sempre comigo lá. Então, assim, são coisas, assim, que marcam a gente e a gente busca algo sempre que vai fazer sentido. Então, eu fui juntando o que me fazia sentido na minha vida. Caramba. Né? E eu botei lá, a primeira coisa que eu botei no Google, quando eu descobri, eu botei assim, eu queria um negócio que fosse de educação e eu botei Educação Turma da Mônica. Você tá brincando? Sim. E surgiu lá nos algoritmos a Ensina Mais. Nesse período, a Ensina Mais recém tinha feito a transição de licenciamento da Turma da Mônica. Porque a Ensina Mais, ela é uma marca desde 2012. Mas foi ali, final de 2016, 2017, que eles ficaram licenciados da Turma da Mônica. Então, foi muito rápido. Eu digitei e veio, né? Tudo que você queria. Aí, eu comecei a pesquisar. Eles me efetivaram na escola. Tudo bem. Tudo bem, né? Bom, eu queria, né? Eu queria muito. Foi um movimento que eu estava junto. Era a escola das minhas filhas. Então, eu estava dentro da escola também. Então, assim, vamos deixar esse sonho de lado e vamos botar na gaveta? Tá bom. Ok. Né? Botei Ensina Mais na gaveta. E segui amando sala de aula,
Aí fui prof aí dos anos iniciais, de terceiro ano, de segundo ano, aquilo ali assim, ó, todo dia, aquele brilho no olhar, aquele abraço, né? Um agradinho sempre, né? Assim, uma florzinha, prof, uma florzinha. Então, assim, aquilo enchia meu coração. Eu, assim, sala de aula, assim, meu brilho no olhar é muito forte. Mas veio a pandemia, né? E na pandemia, assim como todos, né? A gente passa algumas... Né? A gente faz algumas reflexões, né? Então, ali, uma das coisas muito fortes para mim, daí, no lado pessoal, foi ficar longe da minha avó, né? Tá. Porque, como eu comentei contigo, a gente... família grande, a gente sempre se encontrava todos os domingos, né? E, a partir dali, eu não podia mais, porque eu tinha que pensar também na saúde dela, né? Ela já tinha aí mais de 90 anos na época, então, assim, aquilo me doeu demais. E eu afoguei isso no trabalho. Então, dentro de casa, com as 3 filhas estudando, fazendo aula online, e eu, professora, aula online. Então, nós fizemos várias adaptações na casa, cada uma com o seu notebook. Até na lavanderia, né? Tudo, né? Que, né? E eu montei lá na minha casa uma salinha quadro, né? A gente faz as adaptações. Professor tem esse dom, né? Só que eu estava dando aula para crianças, segundo ano. Meu Deus. Né? Então, assim, toda aquela fase ali de letra cursiva, da base da matemática. Então, assim, as crianças não são iguais, né? Não somos iguais. E na pandemia... Isso aí, não somos. Não Cada somos. um tem o seu diferencial. Exato. E na pandemia, isso ficou muito mais. Porque não era todo mundo que estava dentro da sala online. Né? Verdade. Não tinha o pai para ajudar do lado, porque o pai estava trabalhando às vezes, né? Então, assim, vieram várias questões. E eu entrei num piloto automático. Eu fazia lá meu chimarrão, às 6 da manhã, me trancava na minha salinha lá para dar aula e saía lá pela 1 da manhã. Porque daí eu ficava, eu gravava, eu fazia aula ao vivo, eu corrigia materiais, eu saía um pouquinho, eu ia dar atenção para minhas filhas um pouco, voltava. Então, assim, só que aquilo foi um piloto tão... normal, que eu fui perceber o que estava acontecendo comigo quando a gente começou a voltar lá por agosto, setembro. Que daí começou a voltar, né, com as restrições à escola. Deu aquela bandeira laranja, né? Isso. Aí ali que eu comecei a perceber onde eu estava. Eu digo que eu estava no escuro. Jura? Fazendo o que você gostava... Mas eu não estava olhando para mim. Eu risquei 56 domingos. Porque daí no sábado e domingo eu só chorava. Porque eu não podia estar com a minha avó. Ai, meu Deus. Né? Então, assim, foi um looping, um piloto, assim, que eu nem percebi passar, entendeu? E ali eu comecei a perceber que, assim, que eu tinha que dar uma virada de chave. E daí, conversando muito com meu esposo, ele sempre me apoia muito em tudo, né? Eu digo, assim, que ele me impulsiona muito, ele me coloca muito. Tu pode. Né? Vai lá que tu consegue. É parceiro mesmo, Total. né? 25 anos de privilégio, casado, viu? De vida aí juntos. Então, eu fui nesse olhar, assim, de ir voltando, tentar voltar ao brilho. E entre o Natal e o Ano Novo de 2020, a gente tava viajando e conversando em viagens. Eu amo viajar por isso, porque daí também a gente conversa, a gente traça planos, né? Ele disse, tá na hora de tirar o sonho da gaveta. E Nossa, aí que eu... arrepiada. Sério que foi ele que falou? Voltei com a Ensina Mais. Que delícia! Então, assim, foi um período muito também difícil no início, lógico, né? Porque pós-pandemia, era um movimento que as crianças precisavam disso, né? Mas teve também as suas dificuldades, né? Então, assim, voltei com tudo. E daí eu sempre digo, né, Maurício me inspirando mais uma vez, né? Ele tem uma frase que ele diz, nunca desista dos seus sonhos, pois os seus sonhos não vão desistir de você. Ah, é verdade. Então, 2017 ele ficou na gaveta, mas em 2020 ele veio com tudo. Então, assim, o meu primeiro ano, eu inaugurei daí Ensina Mais em 2021, mas esse meu primeiro ano eu ainda continuei em sala de aula, porque eu não sou eticamente, né? Eu não vou largar assim o que eu estou fazendo. Então, eu tive todo um período de transição para sair da escola, para deixar as crianças, né, acomodadas, enfim, famílias. Não vou largar do nada, não sai vem de uma mais. Pandemia, de repente volta e de repente as crianças, a figura de referência que elas têm. Você imagina que loucura? É muito pesado, né?
Então, eu fiquei. Só que daí também eu quase entrei num piloto automático de novo. Ai, meu Deus. Porque daí eu ia para ensina de manhã, Ah, de tarde eu ia para a escola e de noite eu voltava para ensina. Porque daí eu sou muito... você é intensa, né? Meu intensa. Deus do céu. E assim, tudo que eu faço, eu vou botar uma intensidade, sim. E eu vou fazer dar certo sempre. Caramba. Sabe? Então, assim, vai ter dias mais difíceis? Vai. Mas eu sei que vai dar certo. Eu não entro em nada se eu não sentir que vai dar certo. E por que eu digo que vai dar certo? Porque eu vou colocar todo o meu amor nisso. Né? E daí o meu primeiro ano, então, da Ensina Mais, ele foi, assim, difícil, sim. Não vou dizer que não, porque empreender, ele não é simples. Não, imagina. Né? Eu tinha toda a expertise aí da questão pedagógica, eu tinha liderança, porque vinha da carga da Natura, né? Então, eu já tive essa bagagem de liderança, de vendas, né? Mas eu ainda não conhecia uma franquia. Então, eu não sabia o que era os processos de uma franquia. Parte então, administrativa, vamos estudei dizer assim. muito, né? Então, eu digo assim, a gente nunca para. Quando a gente parar de estudar é porque... É game over. É isso aí. Isso aí. Então, a gente está sempre em constante aprendizado. E a Ensina, então, foi a minha primeira transição de carreira. Tá? Porque daí eu saí de sala de aula, de professora, tá? Para... professor dono. Isso aí, para empresário. Isso aí. Tive que aprender muito? Tive que aprender muitas coisas. Porque daí, assim, a professora, ela já tem... A mãe já tem essa essência de coração, né? Exato. A professora carrega isso também. A empresária, ela tem que ser amorosa, mas ela tem que saber ter limite. Tem que se posicionar na hora certa, né? Tem que Falar. aprender a delegar. Né? E daí, então, eu fiz ali toda essa questão da Ensina. A Ensina sempre foi um sucesso lá em Juí, na marca também. Tanto que eu tô aí hoje com 4 anos de Ensina Mais, eu tenho 3 prêmios Mônica de Ouro. Olha, e eu sou Mônica embaixadora. de Ouro, que fofa! E eu sou embaixadora da marca, a primeira embaixadora da marca, legal. porque eu conquistei esses 3 prêmios Mônica de Ouro. Que honra. E isso vem de excelência. E a excelência não vem do nada. É verdade. Né? Muita Então, assim, dedicação. tudo que tu fizer, tu tem que fazer com propósito e tu tem que ter brilho no olho e coração pulsando. Sempre. Uau! Sempre. Se não brilhou o teu olho, é porque não investe. Né? Às vezes a gente tá lá procurando, e nesse processo, né, abrindo parênteses, nesse processo de pesquisar lá em 2017, eu também pesquisei outras coisas, né? Loja de roupa, de criança, tudo atrelado à criança, tá? Você ama, né? Sempre, né? Mas não brilhava o olho, sabe? E quando eu coloquei em Educação Turma da Mônica e veio a Ensina Mais, eu entendi que esse era o meu caminho. Então, ali sim eu vi uma chance de um propósito maior que estava alinhado com a minha essência, com os meus valores, né? Tá. E é isso. Sempre que tu buscar algo para fazer essa transição de carreira, tu tem que primeiro sentir ela. Não adianta, às vezes o pessoal acha, vou fazer uma transição de carreira, eu quero ganhar mais. Isso. É né? o que mais vem pra mim. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais dinheiro. Exatamente. Todo empreendimento, ele tem que ter, sim, uma rentabilidade. É lógico, ninguém né? vive de luz, né? Então, Mas ele tem que ter uma essência, ele tem que ter um propósito. Porque senão tu vai começar, vai ir 1 ano, vai ir 2 anos, e vai ter um momento que tu vai dizer, o que eu fiz com o meu dinheiro? aqui, né? Aonde eu investi? Entendeu? Então, sempre que você for investir, for fazer uma transição de carreira, eu sempre digo isso, tem que ter esse brilho no olho, né? E eu, assim, eu amo Ensina Mais, amo o que eu tenho, o meu negócio, mas veio a segunda transição. Meu Deus! Então, eu digo assim, hoje eu não sou só empresária. Ah, tá. Tá? Hoje eu sou empresária, eu sou mentora e eu sou palestrante. Olha, coisa chiquérrima. E da onde veio tudo isso, então? Conta. Então, ali em 2023, então, eu fiz o educador executivo para trazer mais bagagem para dentro do meu negócio, né? Mas aí, ali eu percebi que as dores que eu tinha, outras pessoas tinham. Verdade. As questões, assim, de ficar, então, 3 turnos, madrugadas, né? Tentando resolver problemas que eu passei, outras pessoas tinham. E eu poderia trazer isso como um auxílio para trazer leveza para o teu negócio.
E daí veio as mentorias. Então, a mentoria hoje, ela é desenhada para trazer um negócio sustentável. Boa. Mas não só em lucratividade, mas em qualidade de vida. Né? Para que tu tenha, sim, um negócio que ele vai te trazer o lucro, mas ele vai te trazer a qualidade de vida, a leveza. Aquela questão, assim, de tu estar num teu ambiente com tranquilidade, sem aquela carga, aquele peso. Eu teve alguns momentos no início ali da Ensina Mais, que eu chegava, eu dava aquele bom dia rápido para minha equipe e eu me trancava dentro da minha sala para analisar números, tabelas e onde fazer, como crescer. Isso é necessário? É, mas ele não tem que ser um peso. Concordo, faz sentido. Tu entende? E daí, então, veio essa segunda transição, né? E principalmente por quê? Porque hoje, na Ensina Mais, eu sou a proprietária, eu sou a diretora. Certo. Né? Eu tenho profissionais comigo. Eu tenho os instrutores que estão na sala de aula, né? Os professores que dão todo o suporte com a nossa metodologia para os alunos. Eu tenho a secretária comercial, mas eu não estava mais em sala de aula. Eu não estava mais transmitindo conhecimento. Tá. E isso foi algo que sempre brilhou meu olho, né? Exato. E daí, com as mentorias e com a palestra, o brilho voltou com força total. Então, hoje, eu consigo ter novamente o meu brilho no olho e o pulsar do coração com os três juntos. E os três estão em equilíbrio. Não tem um mais pesado que o outro, entendeu? Sabe a impressão que eu tenho? Que você gosta de gente, né? Você gosta de ter faz sentido, né? Você gosta de você ter família grande. Então, a tua base ser humano sempre foi estar aglutinada com a galera ali, né? Nem que for pra brigar, mas vamos... Isso aí. Porque família, né, gente? É cachorro, gato, galinha. Vamos deixar claro. Quem achar que família é margarina, cara, não. deleta, mas Não deleta tudo. Família é igual a música do Titãs. Cachorro, gato, galinha. Entendeu? E então, um agrega pro outro, nossa, seja pra lá ou pra cá, né? Você fala, essa bênção na minha vida deve ter um propósito. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Então, você, enquanto ser humano, você sempre esteve muito perto de pessoas. Então, eu acho que assim, você está falando, né? Essa coisa do contato humano, de estar junto. A pandemia deve ter sido horrível para você, né? Porque pegou na carne, no que você realmente ama fazer. E aí, de repente... Aí você vê que todos os seus segmentos de negócio, você tá com gente e de uma forma ou de outra você... E aí, né, a questão do jornalismo, passar algo, né? Transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento, de estar ali, aquela coisa toda. Então, e aí você falou, né? Não estar na sala de aula, né? Só ser a empreendedora, né? Aí você tem todo um arquétipo que você tem que ter, aquela coisa toda. E aí, tipo... Você se alimenta disso, né? De estar junto das pessoas e tal. E aí você foi fazer a segunda transição, é a mentoria. Que daí eu fui fazer, então... Como que funciona a tua mentoria? Buscar mais conhecimento. Aí você fez o educador e foi lá que você estruturou ou você já tinha? Não, é que nem a carreira consciente também. É isso aí. Carreira e na realidade, daí o educador, né? Ele me trouxe... Daí eu cheguei no educador buscando ferramentas para agregar a minha unidade, né? E ao final, assim... Tinha um Kinder Ovo Mário pra você. E Alê, né? Gratidão por vocês existirem na minha vida. Césio, né? Eles vieram muito forte com isso, assim. Você é muito grande pro que tu tá fazendo. Isso eles me disseram. Nossa, que legal. Que eu tava me fechando pequenininha, né? E que eu podia, sim, auxiliar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Né? Trazendo ferramentas, né? E aquilo me marcou tanto, assim, ó. Eu voltei para casa e eu pensei, é isso. Eles são danados, né? Gente, educador executivo é uma formação que a gente fez, eu também fiz. Que turma que você foi? Turma 6. Eu fui a 3. E aquela hora que você tem que fazer a apresentação, cara, eu não dormi. Eu não dormi. O povo foi beber, foi lá pro bar. É que, ó, monta a apresentação.
Falei pra menina, deixa tudo ligado. Aí ficou acho que umas 4 pessoas lá. E foi nesse contexto que veio o Carreira Consciente aí. Viu? E é verdade, né? Porque, e aí aquilo vai te cutucando, Não, né? e daí na realidade, aquilo que eu te falei, né? Eu tenho jornalismo, mas eu sempre tive um pânico das câmeras, então, olha né? que interessante, gente. Escutem isso. Quem quiser fazer jornalismo, aqui tá uma coisa... Ó, ela tá na câmera agora, então tá gata. Uhul. Então, conta aí, que é legal isso. Então, eu sempre gostei de escrever, de falar, de me comunicar, mas eu tinha pânico das câmeras, né? Assim, eu não gostava. Eu gostava de estar atrás, né? Mas nunca na frente. Por quê? Você tem... Conta. Por causa do julgamento. Ah, tá. Né? Então, Entendi. assim, isso são coisas que... E daí, São as crenças, o grande ponto da virada, eu acho que nas 2 transições de carreira, foi a questão do autoconhecimento. Muito forte. Porque eu tive que romper muitas crenças. Muitas crenças, né? Então, assim, essa questão, assim, das câmeras e assim, o que o outro vai falar? Né? Aí entra aquilo que tu estava acabando de falar agora, né? A empresária tem que ser dura. Por que tem que ser dura? Por que ela não pode trazer com amorosidade tudo que ela tem para transmitir? Né? E daí até a gente conversava ontem também sobre essa questão assim de que quando a mulher entra num ambiente que é a maioria masculina. Nossa, eu trabalhei no mercado financeiro, Fia. Né? Nem me fala. Aí tu acaba que tu Sim. fica com uma carga que tu... Não, eu tenho que fechar o rosto para estar aqui dentro. Num comitê. Eu trabalhei com governança e muito tempo com auditoria, controles internos, essas partes de gestão, compliance, né? Hoje compliance está bastante falado. E tinha reunião. A maioria era homem. Então, eu até agradeço meus pais, porque meus pais são nordestinos, né? Nordestino é riscar a faca. Então, só que aí você tem que fazer um polimento, porque aí você vai aprendendo a lidar com a sociedade, porque a sociedade é pesada, né? E aí tem umas malícias que eu fui na porrada mesmo. E aí, tipo, você chega numa sala, se você chega... Então, gente, eu vou apresentar um indicador. Mano! Os caras vêm falar... Não, aí já tem, né, as pessoas... Eles não olham pro teu conhecimento, eles olham... Não, e vão falar... Quê? É isso que vai apresentar? Aí já pega o celular, ou tu vai ficar olhando o relógio, porque aí tem o movimento corporal de te excluir daquele processo que você está apresentando natural. E assim, graças a Deus, ignorância é uma bênção, né, gente? Só depois que eu fui me dando conta dessas coisas, entendeu? Então é exatamente isso, pode continuar. E daí no educador, então, eu tive esse pegar na mão e não, tu vai se desafiar. Nossa! Não, e olha o detalhe, você foi né? pro palco. E olha o detalhe, o primeiro dia, eu fui a primeira a subir. Ô, gostoso! Tremendo! Cara! Tremendo, não olhando nada, né? Nossa, foi então, assim, e o final, e daí eu acho que esse processo da imersão, né? Então, tu vai evoluindo um pouquinho, né? Além de toda a base que tem antes, né? Mas, assim, o final, aí eu acho que veio muito forte dessa questão. Tudo que tu apresentou aqui é muito pequeno para ficar só contigo. A tua história, né? História. Exatamente. E daí vem a mentoria. E quando eu comecei a desenhar a mentoria, e daí também, por isso também o meu arquétipo, né? Tá. Eu me coloquei dentro de um casulo. Que foi a pandemia. A pandemia eu estava no escuro. Total. Né? E todo mundo tem um casulo, gente. Entendi teu arquétipo. Nossa, muito interessante. Entendeu? Todo mundo tem um casulo. Tá. E só você pode romper esse casulo. E foi aí no autoconhecimento que eu descobri isso. Nossa, que legal. Porque eu não podia pedir para o meu marido romper para mim, para as minhas filhas romper para mim, para outras pessoas romper. Eu precisava romper de dentro para fora. Caramba. Né? Então, assim, foram momentos difíceis? Foram. Teve choro, teve alegrias, mas hoje eu percebo o quão forte eu sou, né? Então, assim, todo mundo tem asas, cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, vocês também têm suas próprias asas. E a força para bater o voo, para voar, é de cada um. O empurrãozinho, tentar abrir o casulo, outra pessoa abrir o casulo, as asas da borboleta não vão ficar fortes. É verdade. Né?
Então, eu trouxe tudo isso para construir a minha mentoria. Caramba. Né? Então, principalmente pensando nas mulheres, na fragilidade. Isso que eu ia te perguntar, quem que te procura? Aí é uma outra questão aí que veio agora também no palestrante ali, que eles estão falando, tu pode dar mentoria para todo mundo. Eu sei que eu posso. Mas você quer fechar um Mas público? assim, por enquanto o meu público é esse, Tá. sabe? Porque o que eu percebo? Que as mulheres justamente assim, elas têm uma sobrecarga que elas não percebem. É verdade. Elas entram no piloto automático muito rápido, né? E por que tudo isso, né? Porque elas vestem a capa da Mulher Maravilha. Nem me fala. Venham! Venham, eu consigo, né? E vai lá e dá conta de casa, de família, de filhos, enfim, de tudo. Ela dá conta. Ela nunca vai dizer que não dá conta. Mas ela deixa o Mas ela deixa ela. rim. Né? Não é? Exatamente. Ela esquece dela. Exatamente. Né? É isso aí. Ela dá conta da agenda, ela dá conta de correr para um lado, correr para o outro, mas ela esquece dela. Ela esquece dela. E eu fiz isso por muito tempo. E fiz não porque eu não tivesse estímulo, porque assim, o meu marido é um que sempre diz, vai pra academia, vai fazer isso. Ele sempre me impulsiona. Nossa, que legal, sabe? Né? Muito legal. Eu acho isso muito da hora. Tanto que assim, hoje eu tô aqui, ele tá lá, né? Mas ele, assim, ele sempre me impulsionou. Ele sempre disse, vai, faz, é um homem sabe? visionário, né? Eu costumo dizer que é um homem inteligente, vamos se dizer assim, né? Ele ama cuidando ali, vai e volta. Tá certo. Ele enxerga, entendeu? É muito legal. Mas eu não me enxergava. Eu não adiantava nada. Não adiantava eu ouvir dele, ouvir de outras pessoas, o que eu não enxergava dentro de mim. Exatamente. Então, esse processo do casulo na vida da gente, ele é importante. Talvez vai ser na transição de carreira, talvez vai ser na escolha da faculdade, talvez vai ser né, na questão de ter filhos ou não ter filhos. Todo mundo tem um momento que precisa se fechar. É verdade. Né? E tu vai se fechar e tu vai entender que lá no fundinho ele vai ter a luz. Só que essa luz, né? A abertura dessa luz, né? Como uma fotografia que tem a abertura, o ângulo, ela vai depender de você, a tua intensidade. E então, é o que você falou, né? Que você estava falando, você é uma pessoa que é intensa. Provavelmente, quando você está lá na mentoria, você também passa essa intensidade para o teu mentorado. Tanto né? que quando eu imagino falo você assim, como mentora. Eu esqueço, assim, tipo assim, eu tô... E isso é uma das coisas muito fortes em mim, assim, ó, se eu estou aqui agora, eu estou aqui agora. E Presença. isso também veio muito forte na pandemia, né? Viva o presente. Total. Antes da pandemia, eu era uma pessoa muito assim, ó, que eu já tinha... eu tinha as festas de 15 anos das minhas filhas todas organizadas. Nossa, todos os anos, sabe? Assim, Jura? ó. Tudo organizado. Meu Deus. E ali veio um chacoalhão para todo mundo. É agora. A vida é agora. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez você nem chegue, né? É agora. Eu tenho que viver o hoje. Né? Então, assim, se eu estou aqui contigo agora, eu estou aqui agora. O que está acontecendo lá fora? Se estão me mandando mensagens, se estão me ligando, eu não estou vendo aquilo, porque eu estou intensa aqui. E nas mentorias também é isso, entendeu? Então, eu faço esse processo da mentoria, então eu vou... A primeira coisa, assim, a minha mentoria, ela tem uma puxada de prof junto. Eu tenho ela, uma parte dela, ela acontece online. Ah, legal. Tá? Mas o grande diferencial é o presencial. Eu vou junto contigo, vou pegar na tua mão e nós vamos entender. Porque o online, ele veio na pandemia, né? Lógico. Total. Antes, é necessário, né? Ele ajudou muito, ele ainda ajuda, mas tu ainda tem uma barreira fria, né? Ah, sim, É diferente fazer um podcast online, dá pra fazer? Dá. Na própria pandemia eu fiz bastante live. Mas aqui, ó, o contato físico. Então, eu vou para dentro das empresas, para daí sim a gente analisar qual é o ponto que tu tem que fazer. Então você tá no corporativo também. Isso. Ai, que porque legal. assim, ó, o que acontece? Muitas mulheres, né, empresárias e tal, elas entram então nesse piloto aí, eu faço tudo, tá bom, né? E às vezes não consegue delegar. Tá. Então, não delegando, vem a sobrecarga.
Porque eu vou fazer, eu vou atrás da venda. Tendo uma pessoa específica para isso. É que a gente quer controlar também, né? Controlador. Ó, olha quantos sabotadores, quantas crenças que a gente tem que romper aí, problema, né? Então, é o delegar, é o controlar, sim, né? É a armadura de Mulher Maravilha. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que ir rompendo para crescer, né? Então, a mentoria, ela vem muito para isso, para trazer essa leveza do negócio. Porque às vezes as mulheres dizem assim, eu tô aqui, eu não tô conseguindo acompanhar meu filho, eu tenho uma reunião hoje na escola. Aí vem a culpa. Gente do céu, a culpa é uma coisa de mãe, que é uma coisa. Então, assim, são vários fatores que com uma organização, uma transição de rotina, né? E daí entra uma das coisas que foi muito importante para mim, que foi o contato com a minha essência. Nossa, né? Então, nesse casulo, eu fui para o autoconhecimento e eu fui entender aonde estava a minha base de essência. Uhum. A minha essência é familiar, é gente, é o amor, né? A minha avó sempre dizia, eu tenho uma frase que ela sempre dizia, e com mais intensidade no final da vida dela, que ela dizia assim, que sem amor ela não era nada. Então, a base, ela tem que ser feita tudo no amor. Independente do que você for fazer. Se tu não colocar um amor junto, né? Não vai rola, casar, né? Então, assim, aí eu vou fazendo essas transições e essas análises para a gente entender como trazer a leveza para o teu negócio. Tá. Né? De tu conseguir, de manhã, estar fazendo uma reunião e de tarde priorizando na reunião da escola do teu filho. Sem pensar culpa, na reunião. Porque tu deixou tudo alinhado. Exatamente. Tu delegou. Tu planejou. Tu fez um planejamento de voo. Por exemplo, eu trabalho muito com metas, né? A gente tem muitas metas dentro da unidade. Então, todo mês a gente tem uma meta para fazer. Eu não penso o mês de dezembro. A minha meta está planejada até abril. Uhum. Porque se eu não conseguir dar conta agora, eu vou dar conta depois. E daí entra uma das coisas que eu aprendi muito forte com a Lê no Educador, né? A gente às vezes analisa, às vezes não, grande parte analisa muito o resultado. Exato. Né? A minha meta é 10 e eu preciso desse resultado. E eu me torno uma pessoa fria, né? Para correr atrás da minha meta. Eu sei, eu tive uns... não analiso o desempenho. Ai, obrigada, porque isso era a minha grande briga quando ia fazer, que nem agora final de ano. Gente, final de ano, dentro das empresas, é uma coisa, porque aí pega a meta. Vai aprendendo, minha filha. A filha dela tá aqui, então só para ela entender. Aí o chefe vai lá pegar a meta. Você validou aquela meta o ano inteiro com ele, só que ele já esqueceu tudo. Aí você tem que passar item por item. Aí, sei lá, a meta era 10. Você tirou 9,80. Ele não vai considerar o percurso, ele considera o resultado. E, sei lá, talvez, na minha visão romântica, enfim, não sei, né? Talvez eu esteja errada ou nós estejamos erradas, né? Alguma coisa do tipo. Eu falava, mas peraí, eu fiz tudo isso. Ah, mas você não entregou o que você queria, o que eu precisava. E, cara, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso do gestor, aquilo doeu em mim, porque eu não tinha essa visão tão fria, entendeu? Porque eu considerava o esforço mesmo, acho que essa é a palavra é que não, isso não, eles falam que esforço não dá resultado, não adianta você ter esforço e não dar resultado. Você imagina isso dentro da cabeça do colaborador. E daí por que isso? Porque tá pensando só no mês, né? Exato. Então, se eu não dei conta agora... Ou no bônus dele, vamos deixar isso claro aqui, vamos deixar isso muito claro. Se eu não dei conta agora... eu tenho como recuperar no próximo. Você tem uma gordurinha aí para você poder Vamos traçar uma estratégia diferente. Vamos alterar o percurso. Legal. Né? Só que você está sempre revisando, né? Sempre revisando, né? Então, assim, as metas estão aí. Elas são importantes para a empresa, né? Se manter, né? São necessárias. Mas a gente tem que olhar para o desempenho. E o desempenho dos nossos colaboradores é algo, assim... que depende muito de como a liderança isso que eu ia te perguntar. Ali. Porque assim, vamos imaginar, quando você tem uma equipe mais sênior,
praticamente você tá ali, é o que eu falo, que é o sonho de qualquer líder. Você ali é um abajur. Façam. Eles até telepaticamente sabem o que eu tô falando, não é? Porque a equipe é sênior, tá ali, cada um já tá, tal. Já tem Quando você tem uma equipe que é de júnior para pleno, no sentido de aprendizado, é uma equipe que requer mais energia do líder e, de uma forma ou de outra, você tem que desenvolver essas pessoas. E esse percurso não é um percurso fácil, porque você vai implementar nessas pessoas aquilo que você acredita dentro da tua empresa, até a cultura. No caso, vocês têm uma cultura padronizada até para colocar, né? Como é que você lida? Porque você é prof. É aí que tá. Não é? Porque, por exemplo, que nem, só voltar um pouquinho, que nem quando você vendia Natura, essas coisas, você era líder de mulheres. Eu imagino quantas histórias que daria... Porque ali, na realidade, são mulheres de várias faixas, né? Todas. Eu tinha adolescente vendendo e tinha senhoras de 60 anos vendendo. Para sustentar a casa. Isso aí. Que isso é o mais interessante. Então, ali também teve muita bagagem. Mas eu digo, hoje, assim, nessa questão... A gente tem que entender, a primeira coisa, a gente tem que entender qual é o público que a gente tem dentro da empresa, né? Porque hoje as gerações são totalmente diferentes. Muito, cara. Eu que faço mentoria também. Totalmente diferente. Então, assim, esse é um dos primeiros passos, né? Então, assim, vou dar mentoria para a Márcia. Primeira coisa, eu vou ter que conhecer a Márcia. A equipe dela, né? Para daí sim traçar uma mentoria individualizada para ela. Entendi. A linha da mentoria, ela tá desenhada, a linha né? mestra tá ok. Tá ali. Mas eu vou trabalhar com o individual de cada um. Você personaliza, né? Isso aí, é o personalizado. Então, por exemplo, tem empresas que precisam trabalhar a questão da liderança. A liderança precisa se sentir capaz, que esse foi um processo também que passou comigo, né? Que legal. Que eu não me sentia capaz, né? Porque daí eu ouvi muito tempo isso. Você não vai conseguir ter uma franquia, você não vai entender nada, você vai fechar. Em 6 meses, tua empresa está fechada. Nossa, que legal, hein? Muito bom. Muito obrigada. Mas eu agradeço, porque foi isso que me impulsionou. Mas é que você foi parruda, né? Isso aí. Porque você poderia trabalhar, é mesmo, né? Então, assim, essa questão da liderança, ela tem que ser trabalhada de uma forma que tu entenda como passar pro teu colaborador, né? Como tu vai trabalhar com eles. Então, por exemplo, eu tenho uma geração muito jovem comigo. A Ensina, ela é com pessoas mais jovens, né? Então, assim, meus instrutores estão aí recém-formados. Caramba! Entendeu? Então, assim, são pessoas que estão comigo aprendendo junto. Que é bom. E eu estou acho junto maravilhoso. Ali. Se a pessoa tá afim, é maravilhoso, né? Com certeza, né? É bagagem para eles e eu estou também impulsionando É bom que a gente fica desatualizada, né? Gente, dar aula é muito bom. Quando dou aula na faculdade, na graduação, ou escola técnica e tal, que vem os jovenzinhos assim, aí eu falo, gente, atualiza a Schoffen da sala, porque eu só Schoffen, né? Aí eles vão falar, não, pro, isso aqui é tal coisa. Eu falo, mas que é isso? É mó legal, né? E daí tu vai trabalhando com eles essas questões, mas uma das coisas que eu vejo, assim, como a questão da liderança é a questão dos papéis dentro da empresa, entendeu? Porque às vezes a liderança acaba querendo chegar na meta, no resultado e começa... E deixa perna, braço, por aí, né? E tudo é aquele bolo misturado, sabe? Exato. Eu digo, parece um bolo de lã, né? Que vai ali dando um monte de volta e nó no meio e tu não consegue achar a ponta mais do fio. Então, assim, a liderança hoje, ela precisa olhar para, né, os colaboradores, sabendo que cada um tem um papel dentro da empresa, mas que se eles não tiverem, né, eu digo sempre a engrenagem, né, se eles não tiverem interligados para a engrenagem funcionar, não vai dar certo. Vai pesar nela de novo. Né? Então, precisa fazer essa engrenagem funcionar com leveza, com cada um tendo o seu papel, né? Para trazer o resultado, mas não o resultado, o desempenho que eu tive para chegar nesse resultado. Que legal. E me fala uma coisa. Aí beleza, tal, né? Aí você foi pro palco. Aí que tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Bora. No palco hoje eu trago realmente o que
me desenvolveu enquanto liderança. A tua história mesmo, né? A minha história, mas quais foram as ferramentas Ai, que legal. que eu tive que olhar para trazer a leveza para o meu negócio, para trazer a leveza para minha liderança. E hoje eu trago esses 4 elementos para dentro da minha palestra. Quais são os 4 Que elementos? são as 4 inteligências. Ai, que legal. Tá. Nossa, estudei tanto inteligência esse semestre. Professora Então, eu Rosa. trabalho. Obrigada, viu? Porque tinha que aplicar teste. Então, Nossa. assim, tem 2 inteligências que todo mundo conhece. Ah. Tá? A inteligência emocional e a inteligência artificial. É Isso tá aí. verdade. Tá aí, né? Né? Não podemos negar, né? Precisamos olhar para essas 2 inteligências É verdade. para chegar no equilíbrio de tudo. Só que eu vejo que essas 2 estão atreladas com outras 2, tá? Então, a inteligência emocional, ela tá interligada com a inteligência espiritual. Sensacional, né? Tá. Gente, esse pilar de inteligência eu acho maravilhoso. Tu e tem que necessário. olhar para isso. Então, Também assim, acho. quando eu falo de inteligência espiritual, eu não estou falando de religião. Não. Eu estou falando de propósito. Legal. Tá? A espiritualidade, tu olha para a espiritualidade, ela tá te dando um caminho, né? Tu tem um propósito, uma jornada de vida. Tu não tá aqui por nada, É. né? Tu tá aqui para desenvolver algo, para evoluir, né? Então, tu tendo o teu propósito claro, tá? Qual é o teu propósito claro? Tu vai conseguir trabalhar a inteligência emocional com o espiritual. E daí aqui eu trago algumas técnicas, algumas legal. rotinas, né? E rituais que são importantes, né? Então, assim, ó. A Bárbara, empresária, logo de início. Tá. Eu era aquela pessoa que queria fazer tudo, né? E muitas vezes eu respondia sem pensar. Porque eu estava ali fazendo o cálculo e chegava a secretária e dizia assim, Bia, preciso dar uma resposta para a mamãe agora, pode me dar? É isso. Nossa, eu já fiz muito isso Entende? também. Só que isso vai ter problemas lá na frente. Verdade. Porque tu não parou, tu não respirou, tu não teve, né? Então, assim, rituais é algo que todas as empresas precisam ter. E daí entra na parte da cultura também. Exato. Né? O ritual do feedback, o ritual da conversa clara, da comunicação, né? Isso é algo que tem que ter dentro das empresas. Então, como tu vai trabalhar isso? Né? E uma das técnicas que me ajudou muito, né? Que eu chamo de técnica IVA, né? É que antes de qualquer coisa, inspira, visualiza e agradece. Ai, que linda. Tá? Então, inspira, pensa no qual é a resposta que eu quero dar, o que tu tá enxergando quando tu tá esperando, qual visualização que tu tá tendo. Tu tá tendo uma resposta positiva na tua visualização? Não? Então, respira de novo. Dá mais um tempo. Né? Então, essa questão, e isso veio com a questão da inteligência espiritual. Né? Então, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, elas estão alinhadas. Tá? Eu trabalho elas junto. Nenhuma mais, nenhuma menos. As duas junto. E quando eu olho para a inteligência artificial, eu sempre fui a pessoa que era contra. Eu chegava assim, eu entrava em contato lá, vinha aqueles robozinhos, né? Ah, mas não se sinta excluída, mó galera. Não quero saber disso. É um novo momento. Sabe? Quando eu entendi que eu tinha que atrelar o humano junto, o amor junto, veio a inteligência da alma. Olha. Então, para mim, a inteligência artificial, ela tá interligada com a inteligência da alma. O que é a inteligência da alma? É eu estar presente, fazendo aquele movimento, por exemplo, de uma resposta utilizando a inteligência artificial. Eu não tenho como fugir mais. A inteligência artificial está aí. Quem não entender, quem não usar, vai ficar para trás. Vai mesmo. Tá? Ela está aqui. A gente tem que usar ela como uma ferramenta para nos auxiliar. Ela vai nos auxiliar com tempo. Né? Lógico. Às vezes tu ficava lá um dia inteiro, uma manhã toda para conseguir usar melhor as palavras para responder. Verdade. Né? Hoje é muito rápido. É. Só que tu precisa entender que ela é Ela assim, é uma ferramenta. então tu tem que colocar a tua essência ali. É verdade.
né? Então, ela também está casada. Então, isso é o que eu trago hoje nas palestras, né? Essa questão de como trabalhar com as 4 inteligências que me deram suporte para ter uma vida leve, né? Um empreendimento com leveza, com tranquilidade. Então, assim, cada coisinha que eu falei aqui, cada pedacinho, elas estão interligadas. Muito legal, hein? Então, assim, a parte da liderança, a parte da gestão, a parte de delegar, né, de soltar o controle, da mulher sobrecarregada, tudo isso está ligado, de alguma forma, com essas 4 inteligências. Literalmente você usou do veneno um antídoto, né? Pegou essa experiência da tua vida, né, da tua inquietude, dessa intensidade gigante que você tem, e você falou, legal, entendi, só que eu posso... Aí usou da questão de você conseguir passar o conhecimento de uma forma leve e fácil, e aí, de alguma forma, você falou, peraí, eu consigo ensinar isso também, né, que eu acho que isso é o mais legal. E aí tem uma chave muito grande também. Olha, tem chave. As viradas de chave, né, quando a gente dá aquele plim, assim. É o insight, né? Isso aí. Eu ouvi por muito tempo, e isso todo mundo escuta, e eu acredito que tu também escutou isso, escuta ainda, que a gente só aprende na dor. Ai, já. Eu nunca concordei, mas ok. Eu não, isso é algo assim que sempre me incomodou. Por que eu tenho que doer para me aprender? Por que eu tenho que chorar para aprender? Sabe? Isso é uma coisa que não faz caminha, sentido, não faz né? sentido comigo, com a minha essência, com tudo que eu vivi. Eu vejo que o amor, ele pode muito mais, né? E aí eu busquei, então, é isso. A minha mentoria, ela vai cortar caminhos. Tu não vai precisar chegar na dor que eu cheguei. Pelo amor de Deus, chega, né? Entendeu? Tu vai ter um processo muito mais leve. Né? Tu vai conseguir chegar no teu ponto de equilíbrio. Eu trabalho muito com empresas que estão iniciando. Que legal. Né? Que é bom, né? Porque já que vai tá desenha, lá no início. Então, né? a gente já vai desenhar como tu vai chegar no teu ponto de equilíbrio, como tu vai crescer, né? Então, esse olhar, ele é humanizado. Ele tem esse amor, né? Então, essa construção, ela se torna mais leve, né? Porque a gente vai fazer aí um desenvolvimento para você voar. E quando você fala isso para os gestores, para o diretor, né? Porque provavelmente você vai lá na alta gestão até para vender, para você mostrar teu projeto, essa coisa toda. Você já teve alguma resistência, assim? E depois a pessoa chega a falar, poxa, eu achei que não ia dar certo e deu? No já, início. né? Você deve ter, né? No início. Porque no início, sim. Cara... Eu não sei se é porque eu tenho essa visão muito grande do mundo corporativo, que, né, que você falou, é uma questão de muito resultado e tem que entregar, e se não tiver bom, sabe, é a caixa dos ratos, né? Aquela coisa bem do Skinner mesmo, de condicionamento para você poder entregar. E daí entrando também nessa questão, né? Mulher do interior, né? Entregando algo. Nossa, tem isso, né? Meu Deus. Então foi assim, no início ele... Ela só tem essa carinha de doçura, gente. Mas isso daí deve ser, meu Deus do céu. Quando tá ali, é ali, ó. Que legal. Tem que fazer acontecer. Então, no início foi complicado, sim. Eu imagino. Né? E às vezes, assim... E daí eu entro pra dentro, né? Pensando, não, tem que mudar isso. A chave tem que ser virada. Se eu tô aqui, é pra isso, né? E muito claro, né? Se alguém chegou até mim... É porque eu sei que eu tenho que ajudar. Exatamente. Tu entende? Eu sei que eu tenho que o meu papel ali vai fazer diferença na vida dela. Né? E ali a gente vai olhar junto e a gente vai caminhar junto. Né? Eu vou pegar na tua mão e a gente vai dar os primeiros passos. E uma das coisas que eu deixo bem claro também para as minhas mentorandas, né? Eu não vou ser bengala de ninguém. Ah, sim, isso é importante. Tá? Quando eu sentir que tu tá pronta, vai, voa sozinha. E vai mesmo. Né? Voa. Igual filho. Vou tá ali, ó. Vou tá ali, né? Embaixo ali, qualquer coisa, se tu der uma quedinha, eu vou te levantar de novo. Só supervisionando, achando. Mas vai, pega as ferramentas estão aqui, use, incremente. De repente, assim, o que eu te disse aqui não vai fazer muito sentido, mas tu vai adaptar, vai fazer do teu jeito, né? É verdade. Porque não tem, cada um tem a sua essência, né? Cada um vai botar a sua essência no negócio.
O que eu quero é que o teu negócio ele seja sustentável, né? E leve. E leve, nossa. Essa é a Para palavra. você tirar aqueles peso das costas, tirar a culpa, tirar o julgamento e fazer as coisas com um caminhar leve. Para não chegar lá, sei lá, daqui 10 anos, daqui 15 anos. O que eu fiz da minha vida? Isso é terrível, né? Né? A NR1, apesar de eu ter as minhas observações em relação a ela, né? Acho que a gente não precisava ter uma norma de gerenciamento de risco psicológico, mas ok. Bem, eu tive burnout, então eu sei muito bem o que é isso. Mas eu acho que ela segue exatamente esse caminho, assim, sabe? Dentro das empresas, né? Porque a minha grande preocupação para a implementação da NR1 é ficar só em palestra e não ir para a prática. E não ir para a prática e a liderança, o que faz, entendeu? É mais nesse sentido. Mas eu acho que no teu caso, o que você traz é muito parecido mesmo. Assim, acho que E a NR1, na realidade, ela tem duas questões que têm que ser olhadas, né? Uma é a questão de botar em prática dentro das empresas, né? E isso, às vezes, assim, o que é o detalhe? É humanizar as empresas. Exato, Hoje a gente está tão caixinha fechada, né? A gente não tem um momento de abrir a janela e olhar para fora, de olhar para um céu, de ter uma planta, conectar, uma né? natureza, de uma conexão. Isso a inteligência espiritual ela vai trazer. Verdade. Tu entende? Tu tem que ter esse olhar mais humano. Porque se tu tiver ali, tô na mesa, no computador, aqui, olha pra tela, olha pro teclado, olha pra tela, tu vai ficando cada vez mais rígida. Tu vai ficando cada vez mais, né? Então, assim, tu tem que trazer o lado humano pra dentro. Essa é a parte de olhar para os colaboradores. Mas e quem olha para a liderança? Exatamente. Para a empresária? Aí a empresária precisa se autocuidar. Muito legal. Então, a NR1, às vezes, a gente está olhando, e ela está vindo muito forte para dentro das empresas, Tá bem né? forte. Na questão dos colaboradores. Exato. Só que daí a liderança Então, precisa estar muito bem ela tem que estar equilibrada. preparada, porque para quem que faz a NR1 Isso é a aí. liderança. Se ela não estiver preparada, ela vai se sobrecarregar. Quem vem no Pod Wellita tem que responder 2 perguntas. Opa. Tadã, tá pensando o quê? E a primeira é, o que é uma carreira consciente para você? Carreira consciente, para mim, é ter brilho no olhar e pulsar o coração no que tu for fazer. Nossa. Se tu não tiver o brilho no olhar e o coração pulsando, ela não é uma carreira consciente. Ela é uma carreira para olhar para números, para olhar para dinheiro, mas ela não vai tocar o teu coração, ela não vai tocar a tua alma. E se ela não tocar o teu coração e a tua alma, ela não é uma carreira consciente. Ai, que lindo, gente. Que Tem que fofo. tocar o coração, tem que tocar a alma. Porque tu tá ali por um propósito. E esse propósito, tu tem que carregar ele aonde tu tiver. Né? Eu tô aqui, ó. A minha marca tá aqui, ó. Eu carrego ela Nossa, aonde muito for. linda, né? Né? Muito legal. Bora voar. Então, a carreira consciente, ela vem quando ela te toca no coração, na alma. Quando ela não é só mental, né? Não é só razão. O razão é o lucro, né? Mas a emoção, ela vem daqui. E a segunda pergunta é, bem, você mudaria alguma coisa nessa sua trajetória? Alguma coisa que você fala, mas fosse aqui, talvez aqui teria tal coisa. Ou você não mudaria nada? Eu acho que o que eu teria que ter mudado era ter acreditado mais em mim. Legal. Antes, né? Porque se eu tivesse olhado para isso antes, talvez o meu voo teria sido mais leve e mais intenso, mais rápido antes, entendeu? Seria um supersônico. Acaba que a gente fica, né, se colocando... As pessoas vêm e falam as coisas, né? Por exemplo, o que eu ouvi do Ale, o que eu ouvi do Mário lá, várias pessoas já tinham me falado. Mas eu não me sentia capaz, né? Porque eu não tinha olhado para dentro. Exato. Então, assim, eu acho que o que eu mudaria, talvez, seria isso. De eu ter acreditado mais em mim antes. Tanto que hoje eu digo para as pessoas, não duvide do seu potencial, não duvide. Se alguém te falar, você tem capacidade para isso, acredite e vá atrás, busque. Porque se alguém olhou para ti e te disse isso, é porque tem algum caminho. Né?
Então, Legal. esse processo. Mas assim, daqui pra frente, não Vai tem o que vai, mudar. Bora voar. Né? Bora voar. E eu sou uma pessoa assim, como tu falou e sentiu, né? Eu sou muito intensa. Você é muito intensa. Mas ao mesmo tempo, eu sei que a vida é de ciclos. Né? Então, assim, se alguma porta te fechar em algum momento, não olha ela como tristeza, com dor. Olha ela porque se ela se fechou, é porque outra tá vindo aberta, muito mais forte. Na nossa vida, a gente sempre vai ter portas abertas e portas fechadas. Que legal. Eu costumo dizer que o processo de autoconhecimento é aquele meme da Barbie, cheio com rímel, tudo... Você tá bem? Aí aparece ela e depois aparece, já viu? Aquele meme com ela chorando Toda no rímel. preta. É esse o processo de autoconhecimento. É Você isso fala, aí. eu sou super bem. Tá se acabando. É isso aí. Minha querida, acabamos. Passou rápido, né? Passa Passou. muito rápido. Essa câmera é sua, deixa a sua mensagem, as suas redes, venda seu produto, sua marca, enfim. Agora é com você pra gente finalizar. Então, eu quero dizer, minhas últimas palavras aqui é justamente isso. Nunca desista dos seus sonhos, por seus sonhos não vão desistir de você. Frase do Maurício de Souza, Muito bom. que sempre fez muito sentido na minha vida. As portas se abrem e se fecham. De acordo com o que você olhar para essas portas, você vai fazer o teu caminho. Você pode ficar lá no escuro com aquela porta fechada, ou você pode entender que a porta aberta tem uma luz maior, tem uma intensidade mais forte para você viver. Tudo são propósitos e você, depende somente de você, o caminho que você vai trilhar. E bora voar cada vez mais alto. As minhas redes sociais, então, Bárbara Basso, tá? O meu telefone ainda é do Rio Grande do Sul, né? Do Sul. 55997214613. Me sigam no Instagram, acompanhem meus passos aí. E a gente tá aí para auxiliar outras mulheres a tirar essa sobrecarga e fazer um caminho mais leve para o seu negócio. Ai, que lindo, né, gente? Isso aí. Ai, Muito obrigado. Nossa, obrigada a Gratidão, você, Márcia, por minha estar querida. aqui no Pod Wellita. obrigada. Tenho certeza que esse também é um canal de muito propósito, Sim, né? com Para as certeza. pessoas que estão nos ouvindo, fazer uma transição de carreira com consciência, com pé no chão, né? Porque às vezes é tão no impulso, Uhum. né? Então, assim, façam essa transição consciente, né? Com o sentir do coração, com alma, com entrega, não só com a razão. Ou às vezes com a dor, né? Isso Chega aí. muita gente com dor pra mim, né? Porque não tá feliz, porque não gosta do chefe, salário tá baixo, sabe? E aí, é o que você falou, é o olhar. Agora, tá bom, vamos olhar. E aí, quando chega lá no final, ele fala, poxa, muitas vezes, o pessoal às vezes vem pra mim, pra eu mentorar, e acha que no processo vai mudar. E às vezes no final chega, putz, não tô no meu momento. Que eu acho que essa é... Aí sim é você ter uma decisão consciente de se manter ou não onde você tá. Então, minha querida, muito obrigado. Foi muito legal. Gostei. Nossa, a gente já tinha conversado, mas eu não tinha entendido o teu propósito. Eu acho que aqui tá bem direcionado, assim. As pessoas entenderam, né? O que você como ser humano, como profissional. E, assim, E logo vem um livro aí contando vai toda ter essa livro, história. gente. É verdade, né? E aí vamos lançar esse Isso livro bem aí. lindo aí, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Foi emocionante. Mais uma mulher essa temporada. Aliás, eu tô te falando que o Pod Wellita, a mulherada tá mandando ver, viu? Isso aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Nunca esqueçam, tenham uma carreira consciente. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até!